Resumindo aqui o nosso dia de pregação, de estudo, é simples, pô. A igreja, ela é a coluna, como Paulo diz, 1 Timóteo 3,15. Primeiro Timóteo 3,15, ó. Presta atenção. Todavia, se eu tardar, quero que saiba. O que é se eu tardar? Se eu for para o engano. Gálatas 7, se eu... não há dois evangelhos, são apenas pessoas que se metem confusão. Se nós, a um anjo abaixo do céu, anunciar um evangelho diferente, seja anatema. Paulo está deixando bem claro aqui instruções para a igreja que ele perseguiu, que ele devastou. Atos Apóstolos 9, Atos Apóstolos 22, 4, perseguiu de morte essa doutrina. Tanto que Cristo parece a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Atos 5, ali você vê, do 34 a 39, Gamaliel, mestre de São Paulo, reconhecendo: se seu projeto vem de homens, por si mesmo se destruirá. Atos, ali, se você for prestar atenção, 8, o eunuco, quando está lendo a profecia do profeta Isaías, ele não tem uso pessoal. 8:30, né? Pede a interpretação de um membro da igreja. Caso eu tardar, quero que saiba como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna, sustentáculo da verdade. Por que ela é coluna, sustentáculo da verdade? Colossenses 18, Cristo é a cabeça dessa igreja. E a igreja é o seu corpo místico. Efésios 5, 25. Olha só. Quando você começa a entender a escritura, lê uma, lê duas, lê três, lê quatro, lê cinco, lê seis vezes, com visão do magistério, catecismo, você vai começar a entender e degustar desse caramelo, como diz o Padre Luiz Toro. Olha só, Efésios 4, 5, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como foi chamado pela vossa vocação, uma só esperança. Efésios 5, 25, ó. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Então, o esposo é santo. A sabedoria vem da cabeça. Coríntios 12, 12. O corpo místico é santo. Como diz São Cipriano, não pode ter a igreja por mãe, Deus por pai, se não tem igreja por mãe. São Cipriano diz que fora da igreja não há salvação. Atos Apóstolos 2,47, eu estava outro para o caminho da salvação, porque se torna membro desse corpo místico. Que a sabedoria vem da cabeça. Ó, o que está coordenando meus dedos, minha mão, meu joia? A cabeça. Se o corpo amputado não tem como, cara. Para apresentá-la a si mesmo. Para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda grossa e mácula, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Olha só. Timóteo 3:15. Não tem como. 1 Timóteo 4, 1. O Espírito diz, especialmente nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando a ouvir a Espírito em besteira, doutrina diabólica, hipócritas e impostores, que é marcado na própria consciência com o ferro da infâmia. Ó. Se apostataram da fé. Por quê? Tardou. Paulo fala, todavia, se eu tardar, ó, quero que saiba. A igreja é coluna sustentável da verdade. Mas 1 Timóteo 4:2 diz que muitos se apostataram da fé. Quem não ouviu o conselho de 1 Timóteo 3,15.
Olha só. 1 Timóteo 4:6. Recomenda esta doutrina aos irmãos. Será bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com a palavra da fé e da sã doutrina, que até agora seguiste com exatidão. Os que apostataram da fé não seguem mais. Tardou. Foi para o engano. Não acredita mais na igreja. Doutor da igreja, Paulo fala, se eu tardar, a igreja é coluna, sustentáculo da verdade. 2 Timóteo 4, olha só. 3, porque virá tempo que os homens já não suportarão. Fica gravado, 1 Timóteo 3,15. Não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pelas próprias paixões e pelo período de escutar a novidade, não terão mestre para si. Apartou da verdade. Não está mais sobre a coluna da verdade que guia, que ensina. Porque o Espírito Santo está nessa igreja. Apartando os ouvidos da verdade, se atirarão a fábulas. Simples, pô. Você vai lendo, você vai degustando, você vai entendendo, pô. As profecias futuras estão aqui, ó. 2 Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Não é o Pentecoste, cara. Romanos 10:15, como pregarão se não forem enviados pelos os apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Mas vamos escutar esses doutores. Eu tenho uma revelação nova, que a TCC já condena, não há outra revelação. A revelação acabou no último discípulo amado. Edir Macedo não tem uma revelação nova. A Gina Duque não tem uma revelação nova. Rafael Pablo não tem revelação nova. Lucas Vanzoli não tem um ensinamento novo. Foi confiado esse Cristo à igreja. Por isso que os caras atacam a igreja. Diz que a igreja se corrompeu. Como se a igreja se corrompeu? Então o esposo se corrompeu. Paulo fala, a igreja ela é coluna. Quando eu pensar em ir para a Universal, não, a igreja é coluna. Quando o senhor for pensar, se revoltar e ir para Triangular, não, a igreja é coluna. Vou encerrar aqui que a força já começou a pifar aqui. Essa hora é embaçada. Simples entender isso. Essa é a mensagem. Simples e humilde, porque não tem nada de novo. O ser humano que complica tudo, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.